Boa noite, querido irmão. É uma alegria para mim poder abrir o culto hoje com a leitura da palavra do Senhor nesse domingo, dia 28 de junho. Eu peço que todos, se possível, abram as suas Bíblias para o livro de Salmos, capítulo 40. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5 desse capítulo. Salmos 40, do versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco do lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que podem contar. Muito bem, eis a palavra do nosso Deus. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo na lei escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres todos minar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no teu sangue poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova pecador, aceita o dom de Jesus. Muito bem, irmãos, vamos orar então. Vamos ter nesse momento uma palavra de oração. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por esse domingo, agradecemos ao Senhor por essa noite. E desde já, ó Deus, pedimos pela condução do Senhor, através desse culto, que o Senhor receba, ó Deus, todos os hinos, louvores, com cheiro suave e agradável ao seu trono, Pai. Pai, que o Senhor também use o mensageiro como instrumento nas suas mãos, que essa palavra ela possa ser como uma semente plantada em cada coração e que cada coração cresça uma árvore e possa dar frutos para a honra e glória de Jesus Cristo. Deus de amor, nós pedimos tudo agradecido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Digno de culto, digno de louvor, digno de honra e glória, digno de canto e adoração. Trago ofertas de consagração. Tu és digno, meu Pai celeste, tu és digno.
Senhor e Mestre, Tu és digno e maravilhoso, és digno de culto e louvor. Digno de força, riqueza e amor, honra, poder e meu temor. Estou me prostrando diante de ti, digno de tudo, Senhor, és pra mim. Tu és digno, meu Pai celeste, Tu és digno, Senhor e Mestre, Tu és digno e maravilhoso, és digno de culto e louvor. Deus poderoso, Mestre e Senhor, Rei dos reis e meu Salvador, maravilhoso e bom Criador, Santo amigo e consolador, Tu és digno, meu Pai celeste, Tu és digno, Senhor e Mestre, Tu és digno e maravilhoso, és digno de culto e louvor. Saudações em nome de Cristo para o pastor Sean e para a sua igreja, família aí no Brasil. É um prazer que pregar para vocês hoje à noite e trazer a palavra de Deus. Obrigado, pastor Sean, pelo convite de trazer pelo computador a mensagem da palavra de Deus. Espero que seja uma bênção para vocês. Estamos ansiosos para chegar de volta no Brasil, mas por enquanto estamos impedidos de vir por motivo de saúde e tudo ser mais protegido, sendo no alto risco, com diabetes e com coração. Mas amamos cada um de vocês e estamos ansiosos para chegar, se Deus quiser, um dia pregar de volta na igreja. Hoje à noite nós estamos no livro de Lucas, capítulo 8. Hoje à noite vamos estar vendo versículos 22 a 25 e trazer alguns pensamentos para você, para ajudar, tomar a sua vida e a igreja, tanto como os visitantes. Em Lucas 8, versículo 22. Aconteceu num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro bando do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio numa tempestade de vento no lago, e enchiam-se da água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram. E fez-se bonança. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e à água manda, e lhe obedece? Hoje à noite, eu quero falar com alguns minutos, se Deus nos ajudar, sobre como ter paz no meio da tempestade. Como ter paz no meio da tempestade. Nós estamos, tanto aqui nos Estados Unidos, tanto como você no Brasil, estamos passando por uma tempestade brava, para um tempo de sendo testado a nossa fé, nossa crença, e deixando Deus operar em nossas vidas, não entendendo tudo que está acontecendo em nosso redor. Tanto como discípulos aqui daquele dia,
Eles estavam, eu acredito, no centro da vontade de Deus por suas vidas. Cristo disse, entra no barco, vamos para outro lado. Até ele estava junto com eles neste barco, e ele estava tão tranquilo que dormiu aí no barco. E veio uma tempestade. De dizer que estamos salvos pela graça de Deus, não é dizer que não vem problemas, que não vem doenças, que não vem tempestades em nossas vidas. Só o que nós temos de nosso lado é que Cristo está sempre conosco. Ele está nos ajudando. Foi uma noite horrível. A tempestade ficou pior. O relâmpago atravessou o céu e o trovão gritou mais alto. A família estava com muito medo, menos o menino, que estava dormindo no canto da sala. Sua irmã o acordou e disse, como pode dormir com esta tempestade mal? Ele respondeu-lhe, sua avó disse que Deus cuidará de nós, sempre. Por que eu devo ter medo de uma tempestade? Eu vou lhe dizer hoje, Cristo está de nosso lado. Eu vou ser franco, até esses dias dá temor em nossas vidas, dá incerteza em nossas vidas, dá até medo em nossas vidas. Mas eu vou lhe dizer, podemos nos consolar na parte que Deus está conosco. E nada vai acontecer conosco que Ele não permitir. Esse menino tinha paz no meio da tempestade, porque tinha fé na sua avó e seu Deus. E você? Você tem paz quando as coisas vão mal? Quando as coisas vão contrário daquilo que você acha que deve ser? Como teremos paz na tempestade? Eu tenho 3 coisas rapidinho hoje à noite e nós vamos até parar. Não vou pregar mais que 2 horas. Pode relaxar, Pastor Sean. Vai ser menos. Temos de ter uma âncora que é constante. Temos de ter uma âncora que é constante. A âncora é muito importante para um navio. Ouvi de uma âncora que pesava 25 toneladas. Pode imaginar disso? Vai até num barco chamado USS Carolina do Norte, que está agora fora da guerra. É um lugar de turismo agora. Mas a âncora daquele navio pesa 25 toneladas. Esse navio é enorme e precisa de uma âncora forte e grande. E muitas vezes na tempestade, o comandante manda abaixar a âncora e esperar a tempestade a passar. A âncora tem algumas coisas chamadas patas, que quando ela desce na água, ela vai para o fundo, catando até o fundo do mar, e vai arrastando até ela agarra-se até numa pedra. E mais que o navio puxa, a pata fica mais na pedra. E este navio está seguro pela âncora que está no lugar dela. Depois da tempestade, o navio está dirigido em cima da âncora e solta da pedra embaixo do mar e sobe até o navio. Eu vou lhe dizer, nossa âncora está no céu, está nos afirmando, está nos segurando. Ele está deixando-nos firmes até nas tempestades. E nós temos essa âncora dentro do véu. Hebreus capítulo 6, se você quer virar até lá, versículo 18. Para que, por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente
sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A palavra diz em versículo 19, a qual temos como âncora da alma. Jesus Cristo é nossa âncora. E dia a âncora, Jesus vai puxar o navio de Sião até em cima do fundo do mar e da tempestade. Vamos sair deste terra e vamos encontrar o capitão da nossa salvação. Vou dizer hoje à noite, aleluia. Dia eu creio, em breve, eu não sou um cara que marca horário, mas eu acredito que estamos chegando perto e às pressas da volta de Cristo. Eu creio dia Cristo vem nos buscar. Que tal hoje? Que tal este vídeo você nunca vê? Porque já estamos no céu. Mas se está vendo eu pregando, quer dizer, ele não voltou ainda. Mas quem sabe hoje pode ser o dia que ele vem nos buscar e nos levar para o céu. Não vai ser mais pandemia. Não vai ter mais coronavírus. Não vai ter mais morto. Não vai ter mais esses problemas que temos nessas vidas. Esses corpos vão ser curados. Vamos ter novos corpos em Cristo. Que tal esta âncora que nós temos em nossa alma? Segunda coisa hoje à noite. Temos de ter uma segurança que está estabelecida. Temos de ter uma segurança que está estabelecida. Eu tenho segurança hoje à noite por causa de quem eu tenho crido. Isto que eu acho em 2 Timóteo. Nós achamos em versículo, capítulo 1, versículo 12. 2 Timóteo 1, versículo 12. Por cuja causa padeço também isto. Não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele, de apóstolo Paulo, disse, eu não estou confuso, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu depositei a minha fé. E o banco não vai quebrar. Ninguém vai roubar nosso tesouro, porque ela está em Cristo Jesus. E escuta essa, Cristo está em nós. Então nós temos uma esperança viva. Eu tenho segurança por causa de quem me está guiando. Em João capítulo 16, versículo 13. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas terá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Eu vou lhe dizer hoje à noite, nós temos o Espírito Santo habitando em nosso ser. Ele nos dá aquela segurança. Eu tenho segurança porque eu tenho a rocha eterna vivendo no meu coração. Salmo 61, Salmo 62, Salmo 40. A Bíblia diz que em Salmo 40 que ele nos tirou da lamaçal e nos pôs na rocha eterna de Jesus Cristo. Ele nos deu um novo cântico para ele. Eu vou lhe dizer, a segurança está muito importante nesta vida. Tem muitas pessoas que não têm esta segurança. Pode ser que hoje você não tem segurança. Sem dúvida, pode ser alguém me ouvindo, ou várias pessoas me ouvindo, que ainda você não tomou uma decisão ao lado de Cristo. Você não tem segurança. Se você morresse hoje, você não tem certeza que você vai para o céu. Mas você pode ter hoje, se você vem a Jesus Cristo, mesmo neste culto, nem tem de esperar ele terminar de pregar. Vai no altar. Alguém vai levar você aos pés de Cristo e ele salvará a sua alma. Você pode ter segurança. Tem tantas pessoas em igrejas do mundo inteiro que estão esperando ir no céu. Eles estão confiando que vai no céu, mas eles não têm certeza que vai no céu. Mas a Bíblia diz, se nós podemos ter certeza, por causa de quem nós temos crido, e por causa do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado no Calvário,
que Cristo deu para nós, derramou para nos dar a vida eterna. Eu vou lhe dizer que Deus ama você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é Filho unigênito, por todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus comprova teu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Vou lhe dizer, Cristo ama você hoje à noite, e Ele salva você. O pastor Sean e toda a liderança da igreja ama você. Eles querem que você tenha essa certeza, essa segurança do céu. E hoje à noite você pode ter em Cristo Jesus. A nosso capitão conhece o caminho e todas as curvas do caminho. Nada surpreende ele. Ele está sempre pronta por tudo que está vindo em nosso caminho. Ele nunca perdeu numa luta ou ficou perdido no caminho. Eu vou lhe dizer hoje à noite, Cristo está sempre nos cuidando. Ele é o capitão da nossa fé. E nós temos de ter uma âncora. Nós temos de ter segurança. Mas em terceiro e último lugar, hoje à noite, nós temos de ter recursos ou ativos que estão selados. Eu sou filho de Deus, porque eu aceitei Cristo como meu Salvador pessoal. Eu lembrei esse dia. Só passou meu aniversário um mês só mais atrás, dia 26 de abril de 1968, às 10h15, numa sexta-feira, em Carolina do Norte, ao lado de Estrada 64, até numa igreja chamada Igreja Batista Ebenezer. A Dr. Percy Ray, um amigo nosso da família, pregou aquela noite. E aquela noite eu já tinha tomado uma decisão, já fui batizado, mas quando eu tinha 9 anos de idade. Mas por 6 anos eu batalhei com isso na minha vida. E aquela noite, aos 15 anos de idade, eu fui ao altar e eu vou ser franco. Eu acho que eu fui salvo entre o banco e o altar. Quando eu saí do banco, eu já confiei no Senhor Jesus Cristo, entreguei minha vida a Ele, o homem abriu a Bíblia, ele orou comigo, mas eu vou ser franco, acredito, meu nome já estava escrito lá no céu. Isso já faz muitos anos atrás que Jesus Cristo salvou a minha vida. Mais ou menos 52 anos eu sou salvo pela graça de Deus. E eu vou lhe dizer hoje à noite que Cristo deve ser o Senhor da sua vida. Meu Pai é o dono do universo. E foi Ele que fez tudo que você veja neste mundo. Foi Ele que fez as estrelas, Ele fez a lua, Ele fez o sol, criou as árvores, os peixes e tudo hoje à noite. Toda a criação é dele. Até homem e mulher não fomos evoluídos. Deus nos criou na sua imagem e suspirou até o vento dentro de nós, o sopro em nosso nariz. E hoje à noite nós estamos vivos por causa de Deus. E Ele é meu Pai. Ele é meu Pai. Eu sou herdeiro de Deus. Isso não me alegra de tanto. Por quê? Porque sendo herdeiro só vale quando o outro morra. E Deus não vai morrer. Ele está vivo para sempre. Mas se Deus morrer, tudo é meu. Conforme Gálatas 4:7, Romanos 8, versículo 17, fala que nós somos herdeiros de Deus. Mas aquela não me excita muito. Mas a outra parte me excita. Nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Agora, isso você pode achar também em Romanos 17. E isso quer dizer participante em comum. Isso me alegra. Porque tudo que pertence a Cristo também pertence a mim. E vice-versa. Apesar que Cristo não vai estar recebendo nada. Porque não tenho nada. Mas eu sou cordeiro de Jesus Cristo. E quer dizer que Ele, tudo que Ele tem é meu. Eu estou esperando algumas coisas que ainda não tenho. Primeiramente, um novo corpo.
Não sei sobre você, mas eu estou cansado deste corpo. Eu fiz terça-feira, dia 23, eu fiz 68 anos de idade. Eu sou bonito ainda, mas o corpo está desmanchando. Diabetes, problema de coração, ficando até careca. Eu vou lhe dizer, tenho de usar óculos e tudo, mas eu vou lhe dizer, um dia vou ter um novo corpo. Como você sabe, pastor? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 até 18, e muitos outros lugares da Bíblia, fala que nós vamos ser ressurretos, nós podemos ser transformados ainda vivo, a ser igual a Cristo, mas se morremos, nós vamos ser ressuscitados em Cristo Jesus. E nós vamos ter um novo corpo. Como vai ser, pastor? Não sei, nunca vi ele. Mas 1 João disse, vamos ver ele como ele é, e vamos ser igual a ele. E eu vou lhe dizer, vamos ter um novo corpo. Não vamos morrer mais, não vamos ter mais doença, não vamos ter mais problemas. A dar a volta do prédio hoje à noite, louvo Deus, exalta Ele, e deixe Deus saber que você está alegre, que um dia Ele vai dar você um novo corpo. Segundo, vamos ter um novo lar. A Bíblia fala, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai, há muitos morados. Eu vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, eu virei outra vez, para onde eu estiver, estejais vós também. Também, em Apocalipse 21, ele fala sobre nosso novo lar. Eu vou lhe dizer, nós vamos ter um lugar, morar com Cristo, um novo lar. Terceiro, vamos ter um novo cântico. Em Apocalipse 5:9, fala sobre um canto novo, que vamos cantar aleluia a Deus. Também no Apocalipse 14, versículo 3, fala desse novo canto. Pessoas hoje em dia acham que está cantando, mas eu vou lhe dizer, quando chega no céu, nós vamos ter todos finados, vamos todos louvar a Deus, e os anjos vão ficar quietos, porque eles não sabem nada sobre redenção. Eles não sabem nada sobre sendo salvo, lavado no sangue de Cristo, e ter seu nome escrito no livro da vida. E um dia Cristo vai dar-nos um novo canto. E quarto lugar, nova cidade. Apocalipse 21 fala, tem lindos lugares aqui. Mas rapaz, espera até chega no céu. Imagina, Pastor Sean, rua de ouro. Rapaz, tem de ter pessoas perfeitas lá, senão seria lá com picareta arrancando a rua. Mas lá vai ter ruas de ouro. E desse ouro puro, que quer dizer quase cristalino, quase puro, essa cidade. A fundação das paredes, pedras preciosas, as portas da cidade, uma pérola só pela porta. Imagina o tamanho daquele bicho que deu essa pérola. Eu vou lhe dizer, é uma nova cidade. E tudo isso importa para nós. Mas, porque nós somos carnais ainda. Mas eu vou lhe dizer a atração maior no céu. Não é a rua de ouro, não é a pedras preciosas, não é a porta de pérola, não é a mansões que já temos pago, sem conta de luz, sem conta de água. Tudo isso nos alegra agora porque somos carnais. Mas a coisa mais importante lá no céu não vai ser essas coisas. E eu acho que nós não vamos nem dar bola para essas coisas depois de chegar lá. Porque mais atração lá vai ser Jesus Cristo. Para ver Ele face a face e ver aquele que deu sua vida para nos resgatar do mal e nos dar a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Ele vai estar lá. Nós vamos ver Ele pela primeira vez. Nunca vi Ele aqui. E você também. Tem um pastor aqui que falou anos atrás que ele viu Jesus. Ele comeu pepino, cebola demais antes de dormir. Ele não viu Jesus. Mas um dia nós vamos ver Ele face a face. E eu estou selado pelo Espírito Santo. Efésios 6:30 disse que nós somos selados pelo Espírito Santo. Que Ele vai nos proteger
até chegar lá. Sabe, você coloca uma carta no envelope, você sela ela, você coloca até um carimbo lá para ser entregue para qualquer pessoa, assim, e pela lei, a única pessoa que tem autoridade de abrir aquilo é aquele que você mandou. E nós estamos no envelope do Espírito Santo, nós estamos selados pelo Espírito Santo, e nós estamos marcados para a Nova Jerusalém, para ser entregue a Deus Pai. E eu vou lhe dizer, nós vamos chegar lá. Alguns cartas aqui ficam perdidos, mas nenhuma nós vamos ser perdidos. Nós vamos chegar no céu. Meus recursos estão selados pelo Deus, o Pai, pelo Cristo, o Filho, e pelo Espírito Santo, o Consolador. Isso aqui pode achar em Efésios 1, 3 e 14, 1 Pedro 1, versículos 4 e 5. E deixa eu perguntar a você, e seus recursos? Eles estão selados hoje à noite? Você tem a garantia do céu? Você tem a alegria? Porque você sabe que um dia você vai ver Jesus face a face. Onde está teu tesouro? Muitas pessoas aqui estão confiando em ouro, confiando em prata, confiando em ações e todas essas coisas aí. Mas um dia tudo isso aqui vai desaparecer, vai voltar para o pó. Tudo isso, os prédios bonitos, tudo que você acha, vai voltar para o pó, até nós. Mas nossos tesouros estão no céu. E lá a Bíblia fala que o ladrão não pode roubar, e nem ferragem pode até ficar enferrujado, tudo isso aí, desculpe aí numa palavra, mas eu vou dizer hoje à noite, a coisa lá está selado em Jesus Cristo. Cristo voltará um dia, vai nos levar no céu, para sempre estar com Ele. E você hoje à noite, você tem esta certeza, você tem esta segurança. E crente, você tem alegria hoje à noite, porque você está salvo. O mundo sabe que é bom ser crente olhando em você. Eu vejo algum crente parece defuntos, parece que está morrendo, parece ser crente é a coisa mais horrível na vida. E ainda convida pessoas a ver a igreja. Eles não vão vir. Quem quer falar com defuntos? Nós devemos ser com alegria no nosso rosto. Nós devemos ter alegria de nossa alma. Porque nós temos Cristo vivendo em nós. Nós devemos ter alegria em nosso falar. Nós devemos ter um sorriso de nossa boca. E sorrir para o mundo quando falamos de Cristo. E deixa ele saber que ser cristão é coisa boa. Não é ruim, mas é uma coisa boa. Como ter paz no meio de uma tempestade? Temos de ter uma âncora que está dentro do véu, que é Jesus Cristo. Nós temos de ter segurança que está em nossa salvação em Cristo Jesus. E nós temos de ter recursos ou ativos que são selados. E são selados pelo Espírito Santo. E nós estamos indo para o céu um dia, se Deus permitir. Nós vamos ver Cristo face a face. Pastor, você realmente acredita que Ele vem? Eu acredito que Ele vem. Ele vem nos buscar. Mas pessoas não acreditam. Não importa. Até eles não acreditando me faz mais alegre ainda. Porque a Bíblia diz que vai ser esse tipo de pessoas neste mundo hoje em dia. Então isso só me dá mais alegria de saber que Ele vem. Oh, que dia será que o Salvador voltar? Eu vou lhe dizer, vai dar alegria para nossas vidas. Ele vindo para nos buscar. Pode ser hoje, pode ser 100 anos, mas um dia Ele vem. Espero que você conheça Ele como seu Salvador. Encurva sua cabeça. Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos hoje para pregar para uma igreja que é 7.000 quilômetros de onde eu estou sentado. Mas, meu Pai, hoje à noite eu posso dizer que Cristo está perto de cada pessoa que está ouvindo. Meu Pai, hoje à noite
na igreja. Eu peço, Senhor, fala, salva almas hoje à noite. Encoraja pessoas que estão desanimadas. Meu Pai, abençoe Pastor Sean e sua família e cada membro da igreja, cada que está trabalhando junto na luta. Que o Senhor pode dar vitória para suas vidas. E nós vamos te louvar, meu Pai. Em nome de Cristo nós pedimos e suplicamos. Amém.